Olá pessoal, salve, salve, mais um vídeo aqui do canal, falando sério. E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo bem? O vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre relacionamento humano. Então, hoje eu vou abordar uma tendência que vem crescendo nos últimos anos e que eu tenho observado também no dia a dia. Então, hoje eu vou falar sobre esse tema. Por que os homens eles estão se afastando das mulheres? Por que está havendo esse tipo de comportamento nos dias de hoje? Deixe também nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre isso. Antigamente, pessoal, o relacionamento convencional entre um casal, ele passava por etapas bem definidas. Então as pessoas se conheciam, elas tinham um certo receio de se aproximar e até mesmo se apresentar. Existia muito respeito de ambas as partes. Então, a partir dali, se, por exemplo, se houvesse um sim, uma concordância, o relacionamento seguia em frente. Iniciava-se o namoro e depois do namoro, se ele avançasse, ele partia, para o noivado. Era um evento. Depois do namoro, a pessoa vai e começa o relacionamento de noivado, que era uma coisa muito mais séria, mais importante, e depois de algum tempo, uns 2 anos mais ou menos, era mais ou menos essa faixa, as pessoas oficializavam o casamento. Então tudo tinha um padrão, tudo tinha um ritual. Por quê? Tinha que existir isso, porque a sociedade daquela época, ela ficava mais visível, ela observava mais, principalmente se era de bairro pequeno. As pessoas ficavam de olho, que é a filha de fulano, que é a filha de fulano, e ela está namorando, e ela está namorando com fulano. Então todo mundo ficava de olho, todo mundo observava. Por quê? No menor deslize, a pessoa caía na boca do povo, Existia isso, era assim, As fofoqueiras de plantão, elas ficavam observando. E o que está acontecendo? Quem é fulano? Quem é fulana? Todo mundo queria saber da vida alheia. Então existia esse tipo de padrão comportamental. E pior ainda, imagina se essa moça engravidasse. Ela caía na boca do povo, o bairro todo ia saber que ela estava grávida, e a vergonha da família, do pai e da mãe. Então, existia esse tipo de comportamento, essa vergonha, caso a moça engravidasse e de repente o cara sumisse. Se ela engravidasse, ele era obrigado a casar, porque existia uma pressão e os dois iam continuar vivendo mesmo depois de haver esse tipo de problema, dela engravidar, e de repente ele nem gostava dela, mas engravidou e aconteceu, mas eram obrigados a casar para que a vergonha não fosse muito maior, Então existia isso. É só pegar e conversar com seu pai e sua mãe, como é que era esse tipo de padrão comportamental em relação ao relacionamento humano, relacionamento de 2 pessoas que se conheciam e depois chegavam ao casamento. Era mais ou menos isso aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que pode variar de uma cidade para outra, de um bairro até para outro, Então existia esse tipo de comportamento. Hoje não. Hoje pularam-se todas as etapas. Hoje o que está acontecendo? Muitos se conhecem numa noitada, vai para uma balada, e nessa balada eles se conhecem e dali vão para um motel e até mesmo para o apartamento dele e dela. Então ali eles fazem a festa durante a noite toda e no dia seguinte ninguém conhece ninguém, ninguém viu ninguém. Então torna-se um relacionamento casual, onde cada um vai para o seu lado. Parece que ninguém teve nenhum tipo de afetividade naquele momento. Foi apenas um encontro casual. Então, parece que a coisa vai ficando assim, tudo muito numa boa.
E assim, novos encontros, novas pessoas, novas experiências e a vida continua. Pessoal, será que é assim mesmo? Será que eu estou fazendo algum tipo de exagero em relação a esse comentário? Por isso que eu estou pedindo para você, coloque aí nos comentários o que você observa em relação a esse comportamento. O que é que está acontecendo? É isso mesmo? Será que esse padrão hoje atual é esse? O padrão que vocês observam também é assim? Que as pessoas estão tendo esses tipos de relacionamento muito aberto, muito livre, e que parece que depois que se encontram, vão lá para o motel, para o hotel, o que for, e no dia seguinte parece que ninguém é de ninguém, ninguém conhece ninguém, que está tudo bem, e nem um oi no dia seguinte dá para não haver nenhum tipo de compromisso. Então, diante da total falta de compromisso e de tanta facilidade, as pessoas vão se experimentando. Aqueles que avançam para algo mais sério, além ou um pouquinho mais além, começam a ficar entediadas, e também conforme elas vão se conhecendo, conhecem um ao outro mais profundamente, o dia a dia vai revelando que elas guardam sempre algumas posições, alguns detalhes que estavam ocultos na rotina e do dia a dia. Elas vão começando a observar que aquela pessoa que ela conheceu e começou a se aproximar, a bater um papo, e dali ela começou a ter esse relacionamento, elas começam a se conhecer e elas começam a observar que nem tudo aquilo ali é bonito e que nem tudo aquilo ali é tão interessante para ela. Então, não existe nada mais broxante para o homem a mulher ficar no ouvido cobrando rotinas e festinhas que ele não está nada afim de ir. Imagina a mulher se achar dona, né, do homem, e impor a condição, a vontade de ir em festinhas que ele não está querendo ir, simplesmente não quer ir, ele não gosta, ele não conhece ninguém e ele não quer ir, mas por causa dessa convivência, da vida em comum, que eles começam a ter porque já estão namorando, ele tem que ir com aquela cara zangada, mal-humorado, puto da vida, mas tem que ir para satisfazer a vontade da garota, né? Da mocinha que está com ele. Então, a individualidade e também a liberdade, ela começa a se esvair e virar um pó, né? Para o homem isso aí, como eu falei, é broxante, ele não gosta desse tipo de condição de tirar a liberdade e também de tirar a individualidade dele. O homem, ele gosta de ter também a sua posição preservada, e também ele gosta que a sua condição ela seja respeitada, e nem sempre isso aí acontece. Pior é quando percebe que ele começa a perceber que aquela pessoa que ele está junto, aquela pessoa, aquela ficante, é a maior mulher shopping, né? E começa a observar, por causa do comportamento dela, que aquela mulher é a mulher shopping. O que é essa mulher shopping? É aquela mulher que ela adora ir para o shopping center, ela adora gastar dinheiro, ela adora comprar joias e roupas, né? Toda vez que se encontram, a ideia é sempre ir para o shopping para comprar joias e também roupas, de preferência que ele banque, que ele pague esse tipo de conta, né? Muitas mulheres hoje, elas não estão se importando mais nem com aquele príncipe encantado, né? O príncipe encantado era aquele que elas fantasiavam, aquele homem loiro, alto, olhos azuis, bonito, corpão bonito, né? Porque isso aí chamava atenção
das amiguinhas dela. Então elas andavam com esse príncipe encantado como se fosse assim um troféu. Hoje esse padrão também ele está mudando. Essa tendência ela está mudando. Hoje a maioria ela está preferindo aquele pacote completo, ou seja, é aquele homem que ele tem um bom emprego, ele tem uma estabilidade também econômica, estabilidade no emprego e também ele tenha um bom cartão de crédito bem recheado, bem robusto, né? Que ele more bem e que também ele goste de passear e que goste de frequentar bons restaurantes. Não importa o padrão físico, pode ser até aquele cara gordinho, né? Pode ser o careca, né? Que ela também não se importa, porque afinal de contas ela quer uma pessoa, um cara que banque esse tipo de passeio, esses tipos de jantares fora, compras em shoppings. Então ela busca esse tipo de padrão, principalmente o padrão de homem que ele tenha uma boa carteira recheada e também um bom cartão de crédito. Então, hoje está tendo esse tipo de comportamento e essa tendência de muitas mulheres, não digo todas, isso não é generalizado, mas muitas estão preferindo ter esse tipo de pessoa que o acompanhe, né, para poder bancar essas necessidades. Principalmente, um detalhe, elas adoram que ele goste de frequentar restaurantes bons. Para quê? Para ela simplesmente pegar aquele celular, fazer aquela carinha, geralmente aquele biquinho, né? Que tem que fazer aquele biquinho tipo de pato, né? Para dizer que está num bom restaurante, passando a noite no restaurante, para poder impressionar as amiguinhas nas redes sociais. E o pior disso tudo é que quando ele percebe no final, a mulher ela vai para o restaurante e nem sequer conversa com ele, troca algum assunto positivo, algum assunto interessante, simplesmente ela quer fazer fotos, quer fazer selfies para postar nas redes sociais. Então, o cara, o homem, quando percebe isso, ele fica muito puto da vida, porque ele vê que ele foi um verdadeiro otário para pagar simplesmente a conta no restaurante. E esse padrão de relacionamento, ele começa a incomodar os homens. Será que realmente os homens querem isso para a vida deles? E quando casar, ele quer ser esse homem objeto? Por isso que muitos homens, eles estão avaliando o cenário e correndo das mulheres shoppings. Então, eles estão fazendo essa avaliação e a maioria não quer perder a liberdade e tampouco alguém que encha o saco dele. Imagina a situação depois de casado. Gente, por isso que está existindo uma crise nos relacionamentos. Ninguém mais está afim de abrir mão de nada. Se antigamente havia mais submissão das mulheres, hoje elas estão muito mais agressivas, mais independentes e não estão tolerando receber um não. Não aceitam ser contrariadas antes de casar e pior, depois de casadas. Vocês já perceberam o comportamento das mulheres em certos programas de reality show? Vocês já perceberam como elas gritam, como é que elas xingam o baixo nível das palavras, dos palavrões, né? Como elas partem para cima, colocam o dedo na cara dos homens, né? Para impor no grito as suas vontades. Vocês já perceberam, já viram isso nesses programas de reality shows? Como é o padrão comportamental dessas moças, geralmente são jovens, mas elas estão muito agressivas, né? Porque elas querem impor a condição delas, a vontade delas, o jeito que elas acham que tem que ser, que todo mundo tem que engolir.
né? Então a gente observa isso nesses programas. É um padrão comportamental que não é só visto na televisão. Esse também é um padrão comportamental do dia a dia de muitas moças que já estão tendo aí algum tipo de relacionamento sério, se é que podemos dizer que seja um relacionamento sério ou apenas um relacionamento casual. Então, por isso que muitas elas estão chegando aí aos 40 anos, cheias de neurose, né? Arrogantes, mal amadas e encalhadas, porque nenhum homem tolera ou suporta esse tipo de comportamento das mulheres dentro desse padrão e nesse nível também. Então, pessoal, coloca aí nos comentários o que você acha, o que você observa no tipo de comportamento hoje, né, dos homens, se realmente eles estão correndo aí dessas mulheres, eles estão buscando mais a valorização da sua individualidade, também da sua liberdade. Será que é isso mesmo? Será que eles estão percebendo que é uma canoa furada, é um barco furado, entrar num relacionamento sem conhecer direito, sem existir as etapas, sem existir o tempo necessário para ele entrar num relacionamento sério? Então, coloca aí e vamos depois conversar mais sobre essa questão do relacionamento humano, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Falando Sério. Valeu, obrigado, tchau, tchau.